comemoração ao 13º aniversário do Ministério Tempo Pentecostal Conhecendo a Cristo. Nós estamos aqui do lado na nossa sede, que é a Avenida Rio das Pedras, número 3667, no bairro Jaguarão. Temos a nossa igreja em Santa Terezinha, ali na rua Domingos Soares e Barros, número 322, Vila Besse, é um lugar de fácil localização, e os cultos ali acontecem às quartas-feiras, né, presbítero? Quarta-feira, estudo bíblico, o pastor Salustiano, sexta, sábado e domingo. Sexta e domingo, sendo presidido ali pelo nosso irmão presbítero Roberto até hoje, porque hoje ele já vai ser ungido a pastor daquela igreja. Então, é muito honroso para nós termos aquele trabalho de aquela igreja lá. Os irmãos estão conosco aqui todos os dias da festa, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus faz presente aqui. Então, você é nosso convidado para participar conosco dos nossos cultos, conforme eu disse, quarta, sexta e domingo em Santa Terezinha, terça, quinta, sábado e domingo aqui na sede, às 19h30, durante a semana e até sábado. Domingo nós temos dois horários, às 9h da manhã, as reuniões sendo assistidas pelo nosso irmão pastor Fábio Eduardo de Carvalho, e à noite, costumeiramente, é quem estamos falando, pastor Salustiano. Então, nesses horários, nessas localidades, vocês são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, Números, capítulo de número 11, eu vou ler a partir do versículo 11, para que os irmãos possam entender o que o Espírito de Deus quer nos falar, e eu não me detenha tanto, porque a gente tem unção ainda para fazer. Quantos acharam o livro de Números, capítulo 11? Amém. Quantos acharam o versículo 11? Amém. E diz assim a palavra de Deus. O título aqui é: Moisés acha pesado o seu fardo. Então diz assim: E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissestes que o levasse ao colo, como o alho leva o que cria a terra que jurasse a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E o versículo de número 16, que tem aqui o subtítulo que diz: Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, e quem sabe que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, eu porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne por quanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos tinham elegido, pelo que o Senhor nos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair dos narizes, e até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe carne e comerão um mês inteiro. Regular-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria coisa encurtada a mão do Senhor? Agora verás,
se é a minha palavra que acontecerá ou não. E saiu Moisés. Eu poderia ter pulado esses versículos e vir direto aqui pelo versículo 24, mas eu fiz de propósito essa leitura. E o versículo 24 diz: e saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, poupou sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-o. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara, ou oxalá, que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Amém? Então sente-se por gentileza. E se você puder desocupar as suas mãos, dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Para os amados, comemorando o 13º aniversário, cujo tema dessa festividade nós escolhemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E verdadeiramente, no dia 7 de setembro, eu e minha esposa fizemos 27 anos de conversão. Quando, numa certa ocasião, no dia 7 de setembro de 96, obedecemos a palavra de Deus, descemos as águas do Santo Batismo, fomos batizados ali no Rio Piracicaba. E, irmãos, coisas que eu estou vivendo hoje aqui, eu tenho que falar com isso. Eu estava no supermercado Arena, conversando, dando testemunho acerca da minha conversão para uma pessoa. Eu disse assim: hoje, excepcionalmente 27 anos depois de quando nós aceitamos a fé, muitas coisas estavam ocultas aos meus olhos, aos olhos da minha esposa, mas não estavam ocultas aos olhos de Deus. Tudo isso que nós estamos vivenciando, que é tempo de nós vivermos. Eu sei que existem muitas pessoas que têm promessas de Deus, e existem promessas de Deus que vão se cumprir na sua vida, mas é tempo de você começar a viver as promessas que foram feitas lá atrás, e é tempo de você tomar posse delas, porque é o tempo do cumprimento das promessas de Deus na sua vida. E eu sei que muitas das vezes a dificuldade é tanta que a tendência é nós queremos desanimarmos, como dizem algumas pessoas, chutar o pau da barraca, desistir de tudo, abandonar. Eu falando isso com uma pessoa, falei: já pensou se eu tivesse dado ouvidos àquela voz que não era a voz do Espírito Santo, que dizia para mim: desista de tudo, larga de tudo, para com tudo. Eu aprendi a discernir que aquilo que mandava eu desistir, aquilo que queria me impulsionar a parar, não era a voz do Espírito Santo. Tinham coisas ocultas aos meus olhos, mas uma voz lá dentro, no íntimo do meu coração, dizia assim: vai até o fim, porque eu tenho uma grande obra ainda na sua vida. E essa voz me impulsionava. E aqui estou, juntamente com a igreja, 27 anos de fé e 13 anos de ministério de tempo pentecostal, conhecendo a Cristo. O presbítero Reinaldo não está aqui hoje, não pode estar presente porque ele está viajando. Esposa da nossa irmã missionária Nazaré, pai do Luciano Teixeira, nosso sonoplasta aí, mas ele tem me acompanhado. Aliás, nós estamos juntos nessa batalha já há longas datas. E eu lembro quando nasceu o Ministério Conhecendo a Cristo, nós precisávamos de um lugar para cultuarmos a Deus, e não tínhamos. Começamos, como já foi falado aqui, na residência do nosso irmão até então, presbítero Fábio Carvalho, na época, hoje pastor, e a nossa irmã, na época, diaconisa Maria Augusta. E começamos o ministério lá então. E só que nós precisávamos sair, porque o ambiente estava pequeno. Aí, conversando com um amigo meu, que era líder
da MOSSE, da Associação dos Moradores do Sol Nascente, Alvorada e as adjacências, e ele disse assim para mim: olha, pastor Saulo, eu tenho a chave do centro comunitário ali, aliás, do Varejão Municipal. Você pode se reunir ali com o seu povo, até Deus preparar para vocês, que vocês adquiram um salão. E assim nós fizemos. Quando chegou o momento de nós arrumarmos o salão, e aí tinha toda aquela burocracia de legalizar. Nós tínhamos o nome, mas precisávamos legalizar perante as autoridades civis. O ministério tem que ser devidamente registrado. Eu disse para o presbítero Reinaldo e para os irmãos que estavam comigo na época: falei, nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. O ministério tem que estar devidamente registrado. Para responder legalmente perante a justiça como uma igreja. E assim fizemos, mas às vezes as coisas não davam certo. Quando estava dando tudo certo a questão dos papéis, e na hora de nós arrumarmos o salão, o presbítero Reinaldo ligava para mim: pastor Salu, está tudo travado. E estava tudo travado mesmo, irmão. Nós só tínhamos duas coisas: a nossa fé e a palavra de Deus. Mas nós perseveramos. A palavra de ordem para mim e para você, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação, é: seja perseverante, porque Deus honra aqueles que perseveram. Se nós não insistíssemos, se nós não perseverássemos, se nós não acreditássemos que Deus era conosco, houve uma profecia lá atrás de um profeta aí, que ele falou assim: isso daí é fogo de palha, essa igreja não vai durar 3 meses. Já estamos no 13º aniversário. Agora entenda bem: 27 anos de fé, 13 anos de ministério. Pare para analisar quanto tempo eu fiquei na frente de uma obra. Analise. Porque tem hora que há vontade de desistir, há vontade de dar uma situação, uma circunstância para você desistir, é muito mais fácil do que para você prosseguir. E eu não vou dizer para os irmãos que me passou pela cabeça, muitas das vezes, a desistência. Porque coisas que muitas das vezes nós não ouvíamos quando estávamos no mundo, passando a servir a Deus, nós passamos a ouvir. E aí é óbvio que, normalmente, o desistir é mais fácil. Mas o Espírito de Deus vem e fala fortemente no nosso coração: quem desiste não tem história para contar. Então isso me fez perseverar. E hoje nós estamos aqui no 13º aniversário e não estou sozinho. Porque junto comigo, Deus levantou homens, mulheres que têm a mesma visão, que têm o mesmo sentimento, amor pela obra de Deus, e perseverando e caminhando até o fim. Eu não estou sozinho nessa caminhada. Deus tem levantado homens, Deus tem levantado mulheres para me ajudar, além da minha família, que são de extremíssimo valor, que eu tenho tido na minha casa. Falei: olha, essa festividade do 13º aniversário foi uma das únicas festividades que eu não tive que me preocupar. Porque a minha filha Tatiana disse assim: pai, nós estamos fazendo, o senhor pode ficar tranquilo. É verdade que eu não passei muito bem esses dias, mas a Tatiana falava assim: pai, o senhor não precisa se preocupar, porque nós já estamos organizando tudo para que dê tudo certo. Eu estou fazendo isso, a mãe está fazendo aquilo outro, a Gisele está fazendo, que é a minha filha caçula, nós estamos fazendo assim, e os obreiros também, está tudo empenhado, pai, para que dê tudo certo essa nossa festividade. Então, quando você tem uma equipe, eu chamo assim, irmãos, essa é a minha equipe de elite. Aleluia. Você vai longe, porque o Espírito de Deus diz assim: você não está sozinho. Então, e é por isso que nós estamos aqui comemorando o nosso 13º aniversário. E hoje, mais precisamente, estaremos levantando alguns irmãos, irmãs, digamos assim. Qual é o critério do ministério para nós levantarmos obreiros? É de acordo com a necessidade ministerial. Eu sei que dentre os que eu estarei levantando hoje, eu sei que se eu olhasse para 80% da igreja, tinha mais pessoas, tem mais pessoas capacitadas para serem levantadas. Mas hoje, necessariamente, o Espírito de Deus ele vai nos impulsionando
para que nós possamos trazer para uma obra específica dentro do ministério, é de acordo com a necessidade do ministério. Então, os demais que estão capacitados, com certeza, no seu devido tempo, vai estar conosco também, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém, povo de Deus? Amém. Então, olhando para essa festa, nós levamos um ano nos preparando. O ano passado nós estávamos em fase de acabamento, então fizemos com esse mesmo tempo, trazendo a memória que nos dá esperança, mas nós fizemos um trabalho interno. Eu não estava em condições de receber pessoas de fora para vir cultuar conosco. Mas aí, conversando com os obreiros, falamos: no próximo ano, que é esse ano de 2023, no próximo ano nós vamos fazer uma festa bem bonita, vamos convidar pessoas para estar conosco, porque nós vamos estar comemorando o acabamento do tempo e também comemorando o 13º aniversário. Então, essa festa, ela tem sido preparada já há um ano para que isso pudesse acontecer. Amém, igreja? Amém. Então, e aí o Senhor me colocou como essa mensagem, capítulo 11 de Números, para eu dizer algumas coisas aqui da igreja, isso no geral. Que é importante que você saiba. Eu citei Números capítulo 11, mas se você pegar tanto no Antigo Testamento, quando Israel é vista como a esposa de Jeová, no Novo Testamento, a igreja, ela é vista como a noiva do Cordeiro. Então, mas tanto no Novo Testamento quanto no outro, você observa que para que a obra de Deus ela dê seguimento na terra, Deus usa pessoas. E muitas das vezes nós cometemos tantos equívocos, saímos de um lugar para outro, queremos ouvir Deus falar conosco, e vamos assim: eu vou lá em tal igreja, porque o profeta lá ele não conhece a minha vida, e quem sabe Deus usa ele para falar comigo. Obviamente que Deus pode falar, porque isso é dom de profecia, e eu acredito no dom de profecia, mas nós estamos vivendo dias que as pessoas estão indo de lugar em lugar, de um lugar para outro, para ouvir alguém falar com ela aquilo que ela quer ouvir. Mas nós temos que virar a chave. Nesse texto aqui eu aprendi, o Espírito de Deus me palestrou, que ao invés de eu sair por aí procurando pessoas para serem usadas por Deus para falar comigo, o Senhor disse assim: avisa o meu povo, alerte o meu povo, traz o meu povo para o crescimento, que eles se coloquem na posição, emprestem a boca para que eu use eles para falar com os outros. Então não é tempo de você sair por aí buscando profeta, mas é tempo de você sair por aí profetizando. Para de ser negócio de correr atrás de profeta. Para de ser negócio de sair por aí porque fulano não conhece a minha vida, fulano não sabe o que eu estou pensando. Eu vou lá, Deus vai usar ele para falar comigo. Deus pode fazer isso, mas por que você se coloca na brecha? Desce na olaria, vou encher você do meu espírito, e ao invés de buscar alguém para falar com você, você vai ser canal meu para falar com essa pessoa. Aleluia! A obra de Deus é isso. Deus ainda usa pessoas. Para que haja profecia, tem que ter profeta. Para que haja revelação, tem que ter quem revele. E quem revela está aqui nessa noite é o Espírito Santo de Deus. Eu vou lá para Deus usar o irmão para revelar. Não, seja um canal da revelação de Deus essa noite. E é muito importante, é isso que eu gostaria de tratar com você rapidamente, porque a obra é de Deus. A primeira coisa que você precisa saber: a obra é de Deus, mas Deus usa pessoas. Deus usa, além de pessoas, Ele pode usar qualquer coisa. Por exemplo, usou uma jumenta para falar com um profeta mercenário. Deus usou corvos para sustentar profeta, e usou um peixe para tragar um profeta desobediente. Deus usa o que Ele quer, Deus usa quem Ele quer, mas tratando de seres humanos, primeira coisa que você precisa saber:
nesse culto de unção, 13º aniversário, dizendo que a obra é de Deus, mas Ele usa pessoas. Aponta o dedo para o seu irmão que está do seu lado. Diga assim: se abre, deixa Deus te usar. Diga assim: o ano de 2023 ainda não acabou. Diga: dá lugar para o Espírito Santo tomar a tua vida. Aleluia! Para a partir de hoje você ser boca de Deus. Outra coisa que eu aprendo olhando essa passagem aqui de Moisés, eu estou dando uma resumida porque Moisés era um homem que Deus falava com ele face a face. Deus fez obras extraordinárias usando a vida de Moisés. Mas aqui no capítulo 11 de Números você vê que a obra de Deus, ela é um negócio maçante. Porque, irmãos, lidar com pessoas não é fácil. Eu disse no começo desse testemunho que graças a Deus o Senhor tem levantado homens e mulheres de valor para me ajudar na obra. Porque nenhum pastor consegue tocar na obra sozinho. Não. A obra de Deus, ela precisa também de pessoas. Porque conforme eu disse que Deus, embora a obra sendo de Deus, Deus ainda usa pessoas. E uma coisa que eu achei interessante, também olhando para isso, que quando Moisés ele estava lá trabalhando, fazendo a obra, o seu sogro, genro, já tinha falado para ele: falando: Moisés, eu estou percebendo que você está fazendo a obra sozinho. Você se põe de frente desse povo de manhã e vai até a noite. Eu não sei, Moisés, como você aguenta. Eu não sei como você aguenta. Por que você não faz assim, Moisés? Separa 70 homens, que você sabe que são homens de boa reputação, homens que têm responsabilidade, e coloca junto com você para fazer a obra. As coisas de menos, não tão importantes, mas as coisas de importância menor, dá para essas pessoas resolverem. E você fica com as questões complexas. O que você fazendo assim vai proteger você, a sua saúde, como também não vai acabar fatigando todo o povo. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro Jetro e colocou aquilo no coração. Mas quando chegou mais lá na frente, o negócio começou a complicar. O povo, ao invés de trazer à memória aquilo que dava esperança, se você ler o capítulo 11 de Números, você vai ver que o povo começou a se lembrar do Egito. Irmão, não tem coisa pior na vida do crente quando ele está dentro da igreja com saudades do mundo. Ah, mas naquele tempo eu era feliz, não sabia, não. E eles começavam a se lembrar da comida, e eles falavam assim: olha, eu lembro dos pepinos que nós comíamos lá no Egito, dos alhos, porós, e que nós comíamos de graça. Irmão, existe escravo que ganha comida de graça? Tudo isso eles estavam se lembrando, e eles começavam a chorar, e isso começou a contristar o coração de Moisés. Aí chega o momento que Moisés para de olhar para Deus e começa a olhar para si mesmo. Se você ler o texto, você percebe quantas das vezes Moisés usa a palavra eu, mim. Por acaso, Deus, eu dei a luz todo esse povo para que venha essa enorme responsabilidade sobre mim? Eu sozinho não consigo. Então todas as vezes que nós usamos o pronome eu, o meu, o mim, é que nós deixamos de olhar para Deus e começamos a olhar para dentro de nós. E Moisés, por uma atuação de segundo, ele começou a olhar e viu que ele não tinha capacidade sozinho de levar a obra de Deus. E aí ele tinha dois problemas. Primeiro, o povo estava preocupado porque queriam se alimentar com carne. E segundo, Moisés estava precisando de pessoas que pudessem auxiliar, de obreiros que tivessem condições de o auxiliar. Eu estou aqui aproveitando essa mensagem para dizer que todos nós que estamos aqui, que fomos chamados por Deus para fazer uma obra específica, que nós vejamos e venhamos a entender a seriedade da obra de Deus. Todos nós temos problemas, saímos em casa com os nossos problemas, mas quando nós chegamos na casa do Senhor, cada um aqui tem uma história particular, tem uma história particular, uma dificuldade. Como que eu vou lidar com essa situação? Ah, mas eu não vou lá não, porque se eu contar o meu problema, quem é que vai resolver? Então é muito importante nós analisarmos isso aqui, e acaba desgastando.
Se cada um de nós obreiros tomarmos a responsabilidade, uns foi chamado para ser cooperador, outros para ser diáconos, outros presbíteros, outros evangelistas, outros pastores, missionários. Se cada um de nós diagoniza, se cada um de nós olharmos para a obra de Deus com responsabilidade, nós faremos a obra do Senhor com muita alegria, satisfação, e não vai ser pesado para ninguém. Então é muito importante isso, que cada um de nós nos esmeremos nisso. E você que veio aqui hoje e pergunta: eu não sei qual é o meu chamado, eu tenho certeza de uma coisa: Deus não te chamou para ficar apenas como telespectador. Deus quer te usar. Então, e aí eu posso analisar aqui. A segunda coisa que eu gostaria de dizer para cada um de vocês é que Deus pode usar qualquer pessoa. Deus pode usar qualquer pessoa. E às vezes nós olhamos para nós, fazemos como Moisés, que existem os complexos de inferioridade, que quando nós estávamos lá no mundo, nós não conseguíamos nos comunicar, não tínhamos talvez um bom relacionamento, talvez por conta de alguma palavra que alguém falou, alguém lançou uma palavra de inferioridade para você, e hoje você não consegue se relacionar, hoje você não consegue se posicionar da maneira como você gostaria, e falar assim: olha, eu não sei como que Deus vai me usar, porque eu tenho uma certa timidez, eu tenho uma certa dificuldade para falar, eu tenho uma certa dificuldade para me expressar. Ele deixa eu dizer uma coisa para você: quem te chamou foi Deus, e Ele é que te capacita. Deus pode usar qualquer pessoa. Pode usar uma pessoa letrada, intelectualmente falando, pode usar alguém que não tem estudo nenhum. Deus pode. Eu e você, com a nossa capacidade, não podemos limitar a obra de Deus. Se fosse aos olhos humanos, jamais eu estaria aqui. E olhando para a vida ministerial, eu vi pessoas falando: ah, Deus tem um plano na vida daquele fulano, Deus tem um plano na vida daquele ciclano. E eu falava: viu, qual o plano que Deus tem na minha vida? Só a salvação. Nossa, mas eu sei, a salvação é o maior prêmio que nós temos, que é pela graça que somos salvos. Mas eu falei: Deus, eu quero mostrar frutos da minha salvação, eu quero falar da tua palavra, eu quero falar da tua grandeza. Aos olhos humanos, ninguém poderia enxergar. Um dia eu cheguei para minha esposa e falei: dona Marli, com esses anos que nós estamos na presença de Deus, você teria uma visão, por exemplo, de que um dia você estaria casada com o pastor? Ela falou: não.